usuário e todo mundo sai ganhando. Paula Fernandes? Sério? Juliana, cara. Eu falei, Paula, apaixonada, cara. Pessoal, só antes dele começar aqui, um detalhe. É importante que vocês levem isso aqui, ó. Esse ano eu tive o prazer de participar da organização, então nós conseguimos, e foi ideia de grupos, né, então melhorou muito, foi segmentando, e para que vocês levem para a comunidade que não existe, cara, panelinha, clube de 22, isso é loucura, tá? Ele palestrou no Joomla Day 2010, né? Foi. Pô, o Luiz ali, ó, é a primeira vez que ele vai palestrar no Joomla Day. O Cláudio também, apesar de já ter organizado vários eventos, é a primeira vez, então não existe panela não, velho. Coloca sua palestra lá e acabou. Beleza? Corujinha. Ué, o que tem na corujinha, cara? Sabe cantar olho verde? Gente, não, tá não. Ele é conterrâneo, ele é gente boa. Bom, meu nome é Bruno Batista, sou de Brasília, sou colega aí do Júlio. E, bom, no começo desse ano eu não programava em Joomla. Tinha um entendimento bom de PHP, mas eu nunca cheguei a desenvolver uma extensão. E aí, no começo do ano, eu entrei numa empresa e eu precisava aprender isso o mais rápido possível. Ou eu tinha que desenvolver em Zend. Aí, eu já trabalhava com Joomla desde 2005, mas só front-end, ali, administração, mas não desenvolvia extensão. Eu precisava disso. Aí um amigo meu, né, falou para mim aprender a desenvolver extensões no Joomla e já ter aquela familiaridade de saber como é que o Joomla funciona. Então, pô, pensei, será que é difícil? Então, eu corri atrás do Júlio Pontes, o Júlio Pontes está ali, ele me ajudou bastante no começo do ano, e eu vi como era simples desenvolver extensões. Então, qual é a ideia hoje? A minha ideia é desenvolver uma extensão simples e que essa extensão tivesse tudo o que fosse necessário para você desenvolver coisas mais complexas. Então, o que eu pensei? Vamos fazer uma coisa interessante que estimule a criatividade de cada um. Como o quê? Um currículo. Todo mundo tem que ter um currículo online. É interessante isso. Você tem que ter um currículo com as suas informações e etc. E hoje eu vou mostrar para vocês a ideia desse currículo, desse projeto, mas infelizmente eu não posso chegar aqui e programar isso para vocês. Então eu vou disponibilizar para vocês as videoaulas, para vocês possam baixar elas e seguir elas. E são muito simples. Mas hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bastante interessante, que é os snippets, que são pedaços de código que você digita. Quem aqui conhece snippet? Sabe o que é um snippet? Snippet é uma coisa que você usa em qualquer linguagem. Você pega ali, tem aquele código gigante que você precisa... Pô, toda vez eu digito esse código, toda vez eu vou ali e vou executar esse código. Por exemplo, Twitter Bootstrap. Você tem ali aquela arquitetura todinha que sempre quando você vai usar ele, você tem aquela estrutura base para você criar o seu template. Não só no Twitter Bootstrap, Skeleton. Tem uma porrada de responsive design agora no mercado. Então, agora, claro, o Twitter Bootstrap, porque a versão 3.0 do Joomla vai usar isso. Então, você precisa disso. E aí, qual foi a ideia? Eu vou passar aqui e fazer uma apresentação aqui do... Eu vou pedir, quem tem notebook, acessar esse site, porque o projeto está aí. É meu currículo, gente. O conteúdo que está lá eu só coloquei para exemplificar, porque eu fui um pouco irresponsável e eu consegui desenvolver o projeto só quarta-feira, antes de vir para aqui. Então, eu desenvolvi na parte da manhã todo o projeto, e eu vou mostrar para vocês aqui. E essa palestra foi desenvolvida aqui. Então, desde a parte da manhã, eu estou desenvolvendo ela. Então, vocês vão acessar isso daí para vocês darem uma olhada como é que está. Esse é o layout base. Twitter Bootstrap, você tem ali o nome da pessoa, sobre ali o que é a pessoa, um download do CV, né, do Currículo Vitae, um carregamento de tweet, que isso é interessante para a pessoa ver que você está passando ali as últimas informações, falando sobre o perfil da pessoa, competências técnicas, experiência de trabalho, e tem mais coisa para baixo, vocês vão ver aí. Isso daqui, no front-end, é uma view. Chama currículo. É uma view bem simples. Ela te dá esse resultado. Esse resultado está na tela. Isso aqui é o back-end. O que tem no back-end? Tem ali currículos. O que eu pensei? Não, eu vou fazer um sistema de currículo, mas só para um currículo? Por que eu não posso fazer para vários currículos? Vamos dizer que a empresa precisa de um sisteminha desse, que vocês daqui a pouco vão fazer o download aí, que tem disponível já todo o projeto para vocês baixar. Tanto o Kickstart, que é o projeto todinho com banco de dados que só roda na máquina, ele automaticamente vai estar ali tudo prontinho para você usar, como componente também separado.
Isso daqui é uma view no back-end, chamada Cpanion. Aqui eu tenho uma listagem, que sou eu e o Thiago Garcia, que é meu parceiro lá na empresa, trabalha com a gente. Então, eu posso acessar cada currículo desse lá no front-end. Isso é muito simples. Você consegue desenvolver essa extensão aqui muito rápido, através dos snippets. Aqui é o back-end e a view currículo. Aqui é uma tela de edição de um currículo, onde você tem todos os seus dados. Isso daqui por trás ele está uma JForm, que está pegando via um XML todos os campos, como meu amigo aqui falou, né, na palestra passada. Aqui no back-end é uma view currículo e o layout dela é edit. Então você tem ali, com essa chamada você consegue chamar a parte de edição. Claro que está faltando código ali, né? No caso, você tem a URL, option igual com currículo, e aí tem a view, layout, edit. Eu quis diminuir ele porque não precisava de tudo. Aí vocês conseguem o download desse projeto nesse portal. Quem aqui conhece o Joomla Pro? Nossa, pensei que ia ter mais gente. Bom, o Joomla Pro, ele é uma ideia, ele tem 3 meses de vida, então, o que eu achei? Pô, eu tô com tempo livre, vamos dizer assim, na verdade não tô, mas eu tentei arranjar um tempo livre para fazer isso. E aí eu comecei a gravar vídeos de forma simples do que eu sabia, o que eu ia aprendendo. Toda vez que eu aprendi alguma coisa, eu ia lá e postava alguma coisa. E dessa forma, eu fui aprendendo mais. Por quê? Quando eu passava conteúdo para frente, com esse pouco de conhecimento para frente, eu conseguia, daquela forma ali, estar firmando esse conhecimento na minha cabeça. Então, eu passava isso para frente, outras pessoas me perguntavam, e a ideia da repetição, de eu estar passando isso, me fez, hoje, vamos dizer assim, saber mais sobre aquilo e procurar mais. Então, toda vez que alguém me fazia uma pergunta que eu não sabia, eu parei. Ia lá, buscava a resolução, e aí partia para a ideia de ter que saber isso. Isso aqui é a lógica MVC. Eu já vi outros palestrantes falando sobre isso, então eu acho que é muito simples. Você tem seu browser, que vai fazer uma requisição para o servidor. Então, você não vai fazer uma requisição diretamente para o Joomla. Você tem um browser, um servidor que está fazendo está recebendo essa informação, e aí está processando para o Joomla. Aí você tem a route, a dispatch, que automaticamente vai jogar para JController. E aí tem a questão de você acessar um model, a view. Isso é bem simples. MVC é assim. Você vai encontrar isso em qualquer sistema que tem MVC. Isso é um padrão. Nesse projeto, a gente tem o back-end e o front-end. E a gente vai desenvolver um componente no back-end, um plugin no back-end, que a única coisa que esse plugin faz é adicionar naquela tela principal do Cpanion, né, que normalmente quando a gente abre o Joomla, a gente vê um painel de controle, os ícones. E esse plugin, ele vai fazer, a única coisa é adicionar mais um ícone lá, para facilitar para o cliente uma forma rápida de acessar o seu componente, em vez de acessar pelo menu. Isso é muito interessante, porque às vezes o seu cliente, pô, eu quero uma forma mais fácil. Tudo bem que hoje a gente tem aquele negócio da URL, que você consegue pegar o seu componente no back-end e criar ali um shortener bem simples. Em vez de o cara acessar administration, ele pode acessar, por exemplo, admin, ou, por exemplo, currículo, e automaticamente está acessando a sua área administrativa. Isso é interessante. E no front-end a gente desenvolve um template do zero, usando o Twitter Bootstrap. E também o componente no front-end. Então você tem o componente no back-end e você tem a parte do componente no front-end. Isso é necessário, essa aplicação, claro. Porque o front-end vai mostrar as informações e o back-end vai fazer a administração dessas informações. Isso é muito simples. Então, como eu tinha perguntado para vocês, poucas pessoas conhecem o que é snippet. O que a gente pode fazer com snippets? A gente pode fazer templates, a gente pode fazer módulos, a gente consegue fazer plugins. E se você perceber dentro da pasta de plugins, você vai ver vários grupos. Então, os snippets têm essa compatibilidade com os grupos. E cada grupo desse tem os métodos específicos daquele grupo. E você consegue, através de um comando simples, chamar isso. Então, eu uso o Sublime Text, que é uma ferramenta... É um editor, ele não é uma IDE. Entendeu? Diferente de que você pega uma IDE como NetBeans e você automaticamente complementa seu código, ele naturalmente não faz isso. Mas você consegue baixar um plugin, instalar ele pelo Package Control, que é um sisteminha que tem dentro do Sublime que você consegue baixar, e automaticamente você instalar isso.
Um outro recurso que é muito útil de IDE é quando você clica em cima do método ou da classe e você vai até o arquivo. Nele, você instala um plugin chamado ctags, que você consegue adicionar esse recurso. Qual é o benefício entre um editor e uma IDE? Velocidade. Você clica e abre. Simples. Não é só isso. Não é só isso. Cara, é a velocidade ao seu favor. Você consegue desenvolver extensões de uma forma rápida, fácil, e, bom, ele é pago, ele é $50 a licença dele, só que ele é como o TextMatch para Mac. Quem usa Mac aqui? Vocês usam o TextMatch? Então, ele é uma versão do TextMatch para multiplataforma. TextMatch não era multiplataforma. Agora eles liberaram o código-fonte, o TextMatch, para funcionar em outras plataformas. Ele está virando open source. Então, mas aí o Sublime já está no mercado, é interessante, você consegue fazer isso. A minha escolha pelo Sublime também tem relação com os snippets terem compatibilidade com regex, expressão regular. Então, como assim? Imagine, você tem ali nomes dentro do seu contexto ali do seu código que você vai repetir em vários lugares. Só que essas partes, em diferentes partes do código, você vai ter uma diferença entre maiúsculo, minúsculo. Esse tipo de tratamento você consegue fazer pela expressão regular. Você consegue pegar ela e falar assim, olha, eu quero esse código aqui com a primeira letra em maiúsculo. Mas eu quero que o código da URL, que vai estar ali no link, fique todo minúsculo. Então você consegue fazer isso com expressão regular. Outra coisa, eu tenho ali, por exemplo, uma listagem, como currículos. A edição desse cara seria no singular. Eu consigo fazer com via expressão regular que o último S tire quando for usar o snip singular. Então eu consigo fazer tudo isso pelo Sublime Text. Eu desenvolvi um pacote para o Sublime Text de snips para Joomla, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas também desenvolvi para a Aptana. E aí quem usa a Aptana aqui? A Aptana é um ótimo editor, open, né, e roda um Ruby ali atrás para fazer as configurações dele. O Sublime usa Python, e Python, não sei se vocês sabem, mas é uma linguagem muito rápida, e eu acho que por ele ser desenvolvido em Python, ele é muito rápido, entendeu? Você pode fazer language, como assim? Quando você faz uma administração, você cria uma nova visualização de listagem no back-end de um componente seu, você tem ali published, você tem ali para arquivar, você tem para deletar. Tudo isso tem mensagens. Essas mensagens você pode traduzir para um snippet, que ele gera isso para você. Por quê? Todas as mensagens, todos os componentes são iguais. Na verdade, os snippets nada mais são que uma observação do padrão que o Joomla usa nos componentes dele, que já vem com ele. E aí o que eu fiz? Eu analisei isso, vi o que era interessante usar, e aí peguei isso e desenvolvi os snippets, fazendo uma forma muito simples de você desenvolver extensões usando isso. Então, você digita lá jsite language list, ele vai te dar lá todo o arquivo de linguagem de listagem, que sempre é, o seu artigo foi publicado com sucesso, os seus artigos foram publicados com sucesso. Então ele faz a diferenciação em singular e plural e tudo isso. E claro, componente, que é o mais, que eu acho que a maioria aqui quer fazer. Porque template eu acho que a maioria aqui já fez. Quem já fez template aqui? Esperava mais gente, mas tudo bem. Mas templates, módulos, plugins. Eu acho que muitos aqui gostariam de desenvolver um módulo, por exemplo, que pega do banco de dados alguma listagem simples e mostrar. Isso tudo você faz com o snippet. O Paulo, ele falou um pouco sobre o jQuery. E, só para finalizar aqui, a gente pode fazer qualquer coisa, everything. Então, a gente desenvolveu uma coisa ridícula, que é um scaffold. O scaffold em inglês é uma estrutura. E, bom, é andaime, na verdade, né? O que é isso? É a estrutura base de qualquer extensão no Joomla. Qualquer extensão no Joomla tem uma estrutura base. E ali você tem essas pastas já criadas. Simples. Só que isso aqui tem uma diferença. Dentro das pastas, você tem a chamada do snippet. Então, aonde tem cabeçalho, que é um JRender, já tem o snippet da chamada. A única coisa que você precisa fazer é apertar Tab e ir complementando. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, você tem o seu módulo. O seu módulo tem uma template, o seu módulo tem uma helper, o seu módulo tem uma chamada, que é a inicialização dele, e tem um arquivo de manifesto. E tem tudo aí dentro desse arquivo.
A única coisa que você precisa fazer é ir apertando Tab nas chamadas snippets. E automaticamente você tem um código ali de um módulo rápido. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Scaffold de estrutura completa. Isso aqui é um exemplo de snippet. A gente tem ali ó, o JRender. Todos os snippets eles começam com J. Joomla, né, claro. Então, eu tenho uma abertura. Ele enfatizou muito isso. Essa questão do defined de exec, que é definido no arquivo index.php no início da aplicação. Então, o Joomla, ele define lá que é o verdadeiro, e você não consegue acessar um arquivo se você por fora, que não seja acessado pelo index.php. Seria a inicialização. Então, fora isso, você tem ali o documento do seu pacote, que no caso aqui foi um exemplo que eu usei, que é projects, com projects, o ano que você desenvolveu, a empresa que desenvolveu e como é que é a licença. E isso daqui, você tem um outro arquivo que você define. Então, dentro do Sublime, você tem um arquivo de definições, por exemplo, o nome do desenvolvedor, o nome da empresa, o nome da extensão que você está trabalhando, e aí você aperta Tab e automaticamente, usando o JRender, ele vai complementar isso para você. Então, assim, eu não estou ganhando nada em estar divulgando Sublime, tá? Eu só quero deixar isso bem claro. Eu acho que tem muita gente aqui com potencial que está procurando ir atrás de uma forma fácil de desenvolver extensões. Então, eu estou aqui tentando divulgar uma boa prática que está dando certo para mim. Porque a minha agência é eu, aquele cara ali e aquele bicho ali de azul. Somos 3 pessoas. Um programador, outro programador e design, que eu também sou design, e um gerente de projetos. E a gente tem uma demanda de empresa de 10 pessoas. E a nossa sala é pequena, não é sala grande. Eu pensei que teria mais pessoas aqui. Eu fiquei até um pouco chateado, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Você tem uma forma fácil de você desenvolver as coisas. Porque a gente, na maioria das vezes, precisa demandar conteúdo, demandar novos processos, e a gente não vê uma forma mais interessante de fazer isso. E através dos snippets fica até engraçado de você fazer isso. Parece que você está burlando o sistema. Tá entendendo? E eu acho que é uma coisa nossa, da gente achar toda vez que a gente está burlando alguma coisa, acho que é melhor. Mas é muito legal isso. Eu vou mostrar outros exemplos aqui. JDBO. Quero fazer uma conexão com o banco de dados. Estou dentro do Joomla. Tá aí, ó, tudo que você precisa. Primeiro você conecta, você faz a conexão, depois você monta essa query, depois você pega o resultado do banco, o Load Object List vai te retornar um objeto, uma lista de objetos. Ali embaixo você faz a checagem, você dá um var dump em result, você tem o seu resultado. Simples. É uma coisa simples. Tem outras formas? Tem. Você pode criar sua table, você pode criar sua model e você pode acessar ela diretamente. Mas se você precisa fazer uma coisa rápida ou debugar algum código, você usa isso. Um snippet, JDBO, acabou. Se você ver isso, você vai ver que em outras partes do código do próprio Joomla, você vai ver muito isso. Principalmente nas models. Então é uma coisa simples, muito simples. Estou ouvindo aqui o pessoal falando de formulário um pouco, mas formulário também é muito simples. Vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Pô, beleza. Quero começar um processo rápido. E, bom, eu sei que o Joomla tem alguns campos no banco de dados que são iguais. Como quais? Alias, para você criar seu slug para URL. Description, que é na maioria das vezes você não precisa usar, mas é uma descrição do conteúdo que você tem. Ordering, para você ordenar. Publish, para você dizer para o sistema se está publicado ou não. Access, para você fazer qual nível. Tudo, cara, é muito simples. Você olha ali e já sabe o que é aquilo ali que significa. Hits, para você saber quantos acessos tem. O params, para você armazenar parâmetros via JSON. E aí você acessar isso usando um simples comando do PHP, que é JSON decode. O created, para você saber quando foi criado. O create by, para você saber quem criou. Create by alias, para você criar uma alias para quem criou. Se eu não me engano, porque eu nunca usei esse comando. Esse campo eu nunca usei, então não posso dizer se é para isso mesmo. O create by alias. Nunca usei ele. Mas eu normalmente deixo ele lá porque é um padrão, então. Mas eu acredito que alias deve ser um slug para quem criou. Provavelmente deve ser isso. Modified, para você saber quando foi modificado. Modified by, para você saber quem modificou. Checked out time. Quem sabe o que é isso? Checked out. Imagina o seguinte, eu tenho uma equipe de desenvolvimento. Eu tenho várias pessoas. Não, desculpa. Eu tenho uma equipe de redatores. Eu tenho várias pessoas mexendo no mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Isso vai virar uma bagunça. E se eu tiver uma forma de avisar para a pessoa que tem alguém mexendo naquele conteúdo naquela hora? Cara, é isso. É simples. A única coisa que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai falar assim, olha, ele vai checar.
Porque quando alguém acessa aquele conteúdo, ele vai armazenar, olha, fulano está usando e a hora que ele começou a usar aquilo ali, foi essa hora aqui. Então não mexe. Não mexe porque tem alguém mexendo. Isso é simples. Cara, são campos que o Joomla te oferece que podem ser muito úteis. Mas eu sou obrigado a usar isso? Não. Cara, eu preciso mostrar uma pequena informação. Como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Como skills, que são as habilidades da pessoa. O que a pessoa sabe fazer. A única coisa que eu preciso armazenar é o nome da habilidade que ela sabe fazer. Ah, sou programador PHP. E de 0 a 5, quantos pontos eu tenho? Só esses 2 campos que eu preciso. Claro, o ID também. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. MetaKey, para você colocar no cabeçalho da página e aumentar a SEO. Mesma coisa Metadesk e Metadata. Featured, para você dizer se está destaque. X referência, para você dizer a referência daquele conteúdo. Published up, published down. Para você dizer para o sistema quando é que aquele artigo vai entrar no ar e quando ele vai sair do ar. Isso é interessante, porque se eu tenho um produto no mercado e vamos dizer que eu faço uma promoção, alguma coisa assim, eu posso usar ele. Tem vários motivos para você usar ele. Então, quem chama todo esse código aí é o GDBO. Então, eu chamo isso dentro do Sublime, monto ali o que eu quero, vou deletando o que eu não quero e vou adicionando novas coisas que eu quero. Executo isso lá no seu SQL, MySQL, e você já tem sua tabela. Claro que o JOS ali, tem que ser o prefixo, a tabela, mas para você ter uma noção, eu venho aqui, ó. Ele automaticamente já me bota ali onde é que eu tenho que mudar. Olha lá, JOS lá selecionado. Se eu não quiser mudar esse cara, eu aperto o Tab. Ele já vai mostrar para onde é que eu tenho que qual é o próximo cara que eu quero mudar. Todos os snips são assim. Você vai apertando Tab e ele vai indicando para você onde é que você tem que mudar. O resultado disso daí é exatamente o que você precisa. É muito simples. De Tab de novo, ele pergunta, você quer mudar o title? Você vai ver que em outros componentes do Joomla, ele usa muito name ou title. Então eu deixo essa opção para você mudar, se você quiser usar name ou title. Por exemplo, eu tenho um livro, título do livro. Mas eu tenho um produto. Seria interessante ter um nome, e não um título. Então tem essa questão, essa diferenciação. E ele é muito importante porque ele vai para um nome da página. Então você vai usar esse cara para jogar no nome da página. E para SEO, você tem a URL, claro, que tem que ser ali com o CF ativado. System Friendly. E você tem que ter o título, porque o título ele é avaliado pelo Google e por qualquer outro motor de busca, SERPs. Então isso é interessante você ter ali. E aí no final ele te joga para o final da linha ali. E é engraçado porque ele te joga 2 linhas ali, porque o snippet pensa assim, pô, normalmente quando você desenvolve uma extensão você não vai criar uma tabela só, você vai criar várias tabelas. Então ele já te diz ali, ó, vou pular 2 linhas para o cara já digitar outro comando ali e você gerar um novo código. Então, se eu quiser modificar isso, eu modifico. É muito simples. Tem um comando, por exemplo, $S. Esse cara é um snippet bem confundido, é um pouco confuso. Você olha assim, você não entende muito. Mas ele está falando o seguinte, ele está esperando o primeiro parâmetro. O parâmetro é a variável. Se eu dizer 1 aqui, é uma variável que eu mapeei com a posição 1. O próximo parâmetro, ele pergunta, como é que você quer? Você quer maiúsculo? Você quer minúsculo? Você quer a primeira letra maiúscula? A primeira letra minúscula? Então tudo você faz assim. Esse snippet, especificamente, ele é para remover o S de palavras em plural, que eu uso aqui. Já para só transformar a letra em maiúscula ou minúscula, eu uso o $X. E mais interessante, isso não é um padrão da IDE, se vem na minha cabeça. Então se qualquer um aqui achar que a forma está ruim, ou poderia ser melhor, você pode forcar esse cara no GitHub, esse pacote todo de extensões, porque isso aqui tem 2 meses que eu desenvolvi. De lá para cá eu melhorei muita coisa, e vai melhorar mais. E você pode desenvolver do seu jeito. É só você entender como é que isso funciona. E aí você pode facilitar do jeito da sua cabeça ali, como é que você pensa que a extensão pode ser desenvolvida e está usando isso ao seu favor. Que bom que ela voltou para o mesmo lugar. Próximo. JSite Template Manifest. Vamos entender primeiro ali porque JSite Template Manifest. O Joomla tem 3 ambientes. Site, admin e instalação. Instalação a gente elimina porque quando a gente instala o Joomla a gente apaga a installation. JSite. Então,
quer dizer o quê? O Joomla tem template no back-end e tem template no front-end. Esse manifesto é para o front-end. É muito simples. Template, claro. Poderia ser um módulo, poderia ser um componente. Manifesto é um arquivo de manifesto. Esse arquivo todinho aqui, primeira coisa, inclusive está até Thiago Garcia, ele era para estar Bruno Batista. Então, esse manifesto, quando você joga ele aqui dentro, só um detalhe, eu posso fazer o seguinte. Eu posso apertar Ctrl, espaço, e ele vai te mostrar uma lista de todos os snippets que existem. Então você pode navegar aqui, ó. E procurar. Manifest. A primeira coisa que ele pede ali é a data. Poxa, mas ele me trouxe ali já um nome de template, já me trouxe o nome da pessoa que está desenvolvendo, já me trouxe o e-mail da pessoa, a empresa, ano, versão. Me trouxe várias coisas. Já pegou o green e transformou ele em uppercase na tradução, TPL green XML description. Já pegou ali embaixo. Já colocou ali, ó, green nas minhas posições, já colocou na minha linguagem, já pegou minha linguagem, PTBR. Tudo isso é definido aqui, ó. Nesse arquivo de manifesto aqui, ó. Que é um arquivo onde você define o seu nome e você pode definir o que você quiser. Você só abre aquilo ali e você consegue definir o que você quiser. Então, se eu tenho uma variável que eu sempre vou usar, eu vou ali e defino e reaproveito nos meus snippets. Isso é muito simples. Ele falou um pouco sobre fields, campos dinâmicos. Então, se eu tenho um XML e eu preciso adicionar naquele XML um novo campo, eu posso executar um simples comando, como jsiteFieldText. Ele vai me trazer todo aquele XML ali, ó. O mais interessante é que ele vai, na hora que você adiciona o nome, ele já vai colocar na tua tradução o nome, já vai pegar o nome do seu projeto e já vai complementar isso para você. É simples. A gente tem ali, ó, JFieldList, que ele vai trazer uma lista para você. JFieldCalendar, JSiteFieldEditor, que traz seu editor Wising. What you see is what you get. O que você pega é o que você... Não, o que você vê é o que você pega. É, né? O que você vê é o que você pega. Isso. Nossa, eu sei falar inglês, mas falar em português. Então, isso é muito simples. E tem uma porrada, e não é só essa lista aqui, não. Tem um monte. É porque não dá, não cabia eu ter que colocar tudo aqui. Tem muitos snippets. São vários. Um pacote, eu não sei nem quantidade que tem lá, mas são vários. Para você ter ideia, eu comecei esse projeto, botei no GitHub, a galera de fora está acessando e está pegando. Mexicano, espanhol, etc. A galera twitta lá e fala, obrigado pelo seu pacote. Não, baguete de snippets. Que porra de baguete? O cara fala baguete. É mexicano isso. Talvez isso seja pacote lá. Então, a galera está usando, então é interessante, facilita. JFieldList, ele falou bacana isso. Como a gente pode criar uma field nova? A gente tem várias fields que vêm com Joomla, mas muitas vezes você precisa criar uma field nova. Por exemplo, eu quero criar uma field que pega estados. Pô, eu vou lá no banco de dados, vou criar lá um prefixo underline states, estados, e vou colocar os meus estados lá dentro. Eu vou acessar, claro, que aqui no monitor não fica legal para vocês verem, tá? Mas vocês podem digitar esse comando lá, se vocês podem baixar o Sublime, tá? E fazer o teste com ele, ele deixa 30 dias, só que a maioria das pessoas que eu conheço não chegaram nem a pagar a licença e continuaram usando. E aí, depois de uns 6 meses que ele veio a tirar, parar de funcionar. E você pode digitar esse comando. Baixa no GitHub, vou mostrar o endereço para vocês fazerem esse teste. Então, eu estou criando aqui uma nova field. E nesse projeto aqui, eu estou pegando lá, ó, Projects Hello, Azar. Estou pedindo para ele só os que são publicados e eu quero a ordem em ordem alfabética. Então, ele vai retornar isso para você. Não é só lista. Lista, no caso, seria uma lista. Mas você poderia ter uma field, por exemplo, de CEP. Cara, eu faço muito isso. Eu digito um CEP, ele automaticamente vai via Ajax, pegar um resultado de uma JSON, daqueles sites que a galera bota o CEP e automaticamente você consegue o retorno,
E eu pego essa JSON e via JavaScript insiro em todos os campos. Cara, tem esse lá no Joomla Pro, tem esse field lá prontinho para você baixar e usar. E te mostra como você faz isso. Porque não é só uma field. Você tem que ter uma controller que vai dar o resultado para você, que vai acessar lá o site, que vai fazer a pesquisa e vai retornar para você. Você poderia também fazer uma coisa mais interessante. Você poderia comprar o banco de dados do CEP, né, que a galera vende na web por R$30, e fazer ali o seu componente ali e botar ali dentro. Ou sua field acessando ali dentro. Só que eu não aconselho isso porque todo mês você vai ter que... Todo mês não, a cada 6 meses você vai ter que baixar um novo e ter que atualizar. Essa galera faz isso para você. E a limitação deles é, tipo, 10 mil requisições. Quem é que faz 10 mil requisições aqui de CEP? Num site pequeno. Mesmo assim, no site grande também. Então, a esse caso, se você tiver um site grande, com certeza você vai fazer uma coisa mais bem feita, né? JSite Model Helper. Esse cara aqui é o cara que retorna para você, no seu módulo, o resultado. Então, por exemplo, se você tem um módulo, você pode ter um módulo estático, só mostra a informação, e você pode ter um módulo dinâmico, que vai trazer informações do banco de dados. E quem traz para você é o JSite, é o seu arquivo helper dentro do módulo. Todo módulo que tem conexão com o banco de dados, ele tem esse arquivo. E o nosso amigo ali também já falou muito sobre isso também. O que eu achei estranho foi porque a maioria dos palestrantes falou bastante coisa, e eu estou vendo que é uma coisa persistente. O pessoal fala muito isso. Essa questão do MVC, essa questão dos design patterns, factory, observer para plugins, etc. Oi? Orientação a objeto. Então, são coisas que é necessário qualquer um aqui que queira desenvolver aplicação em componentes, extensões no Joomla, não só componente, mas outras extensões, consiga fazer isso. Então, por exemplo, o que eu vejo isso? Eu vejo que todo mundo que está aqui é porque está interessado em desenvolver extensões. E está procurando uma forma fácil de fazer isso. Não estou dizendo que isso aqui é a melhor forma de fazer. É a minha forma de fazer. E eu não estou vendendo uma ideia para vocês. Eu estou dando essa ideia para vocês. E como? Está aqui. Joomla Pro, você vai ver vários projetos lá. O Joomla Pro não tem incentivo financeiro, nada disso. A gente está lá, ó. Quando me dá tempo, quando dá tempo para minha equipe, a gente doa o nosso tempo, faz alguma videoaula interessante e a gente coloca no ar. Isso tem dado certo. Tem pouco tempo que está no ar, mas não acabei ainda, gente. Apesar que eu não sabia quantas horas são agora. Quantas horas? Então tem 30 minutos ainda. Vocês vão me aguentar muito tempo ainda. Apesar que eu não estou vendo ninguém rindo. Não sei porquê. Pô, mas... sou péssimo em piada, cara. Eu sou nerd. Mas era piada. Cara, a gente... É complicado porque... Por exemplo, a maioria dos vídeos que a gente posta, a gente coloca diretamente no YouTube. A gente não tem muito tempo para colocar os vídeos no site. Porque normalmente quando a gente coloca um vídeo no site, a gente tem que fazer uma redação, dizer o que aquele vídeo tem. Porque é interessante, você vai, pô, vou pegar um site e vou colocar lá só o vídeo lá e aí não vou falar sobre o que tem. Não é legal. Mas então a gente sempre coloca lá no Joomla Pro as videoaulas. E isso tem dado muito certo, porque a galera nem vai no site, vai diretamente no YouTube e vai acessar lá. Mas o site tem uma coisa bastante interessante, que é o blog. Toda vez que eu pego uma coisa nova no blog, toda vez que eu trabalho... Eu achei que tinha mais slides. Que engraçado. Bom, toda vez que eu pego uma coisa nova, no desenvolvimento de uma aplicação de Joomla, se eu acho que eu vou lá e posto. Então, cada coisa interessante, nova que eu vou pegando, eu vou postando. Então, hoje eu vi uma coisa bastante interessante. Por exemplo, trabalhar com HAL. Ou, por exemplo, tem aquela questão que ele falou dos slides, que você tem que retornar informação de outra view e você tem aquela questão da estrutura do Joomla retornar no modo, na modal. Aquelas modal lightbox. E aí você bota lá tempere componente pronto. Ele vai te dar ali só o retorno do componente. Isso é muito interessante. Poxa. Mas eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, já que a gente tem muito tempo ainda aí. Oi? Tá. Velocidade 5. Acesse esse site.
lá o joomlapro.com.br/jdbr12. Tem um componente lá. E agora? Qual a ideia? Eu já comecei a fazer essas videoaulas. Eu vou tentar, nessas videoaulas, fazer tudo que for necessário para explicar para vocês como é que a gente vai conseguir desenvolver isso de uma forma fácil, usando os snippets. E aí eu vou tentar postar para vocês até quarta-feira nesse mesmo site. Mas hoje você já consegue pegar o componente que a gente desenvolveu aqui, pegar alguns screenshots, se você não quiser baixar aqui, baixar em casa, só para você ver as telas. E tem outra coisa interessante aqui. Lá dentro do Joomla Pro, no YouTube, a gente começou um projeto essa semana, que acho que foi até engraçado isso, porque... Qual era a ideia? Foi a ideia do Frederico, meu sócio lá na Atontech, que era a gente pegar o nosso site mesmo, da empresa. Pô, vamos fazer uma coisa? A gente não vai desenvolver um site? Por que a gente não pega esse site e começa ele do zero? Mas gravando. Cada passo que você for desenvolvendo, você vai passando uma parte e vai mostrando como fazer aquilo. Tá, a gente vai ter um dobro do tempo para desenvolver aquele negócio. Até triplo. Mas você vai ter um bom conteúdo para você divulgar. Bastante legal isso. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer isso. Desde a instalação do Joomla, criação de template, criação de componentes, porque isso não é um projeto pequeno. Aqui dentro a gente tem projeto, por exemplo, componente portfólio, a gente vai mostrar os seus projetos. Você tem filtros no back-end. Isso a gente vai ver também no componente de currículo. E a gente tem filtro no front-end. E a gente tem formulários no front-end. O que é uma coisa mais complicada. A galera usa muito isso. Vai lá na GED, lá, né? Joomla Extension Directory, e chega lá e vou baixar um componente de formulário, para gerar formulário para mim. Mas nunca é do jeito que a gente quer. Acho que a maioria das pessoas aqui já teve problema com isso. Nunca é. Como é difícil dizer isso, mas o mercado nacional, a gente tem um mercado exclusivo. Eu vou aqui falar um pouquinho de que eu tenho uma boa experiência com isso, mas a gente tem um mercado exclusivo que é diferenciado do mercado lá fora. Esse mercado, a gente não consegue pegar, por exemplo, um componente de imobiliária. Consegue. Você faz uma adaptação ali, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O padrão lá fora é diferente. Qual é a ideia? A gente desenvolver a nossa solução. Pô, não é difícil, gente, desenvolver uma extensão. Basta querer, basta correr atrás. E o que é interessante do Joomla, que é diferente de outras frameworks ou CMS, você pega essa extensão e você vai melhorando ela. Vai melhorando. O Joomla tem um recurso muito interessante que dentro do arquivo de manifesto você pode colocar o update. E automaticamente no seu servidor gerar as atualizações e fazer com que o seu componente verifique se aquela atualização é a atualização atual. E ele, claro, com a sua permissão, fazer a atualização. Isso é interessante. Então, isso você consegue fazer também. Entendeu? E tem nos snippets. Só você bota lá. J componente manifest update. Ele vai te dar os códigos. Isso é muito legal. Então, a gente pegou esse projeto, só voltando para o projeto, se eu não me engano, deu quase 60 videoaulas. Cada uma tem 10 a 20 minutos. Deu muita videoaula. E já tem muito acesso já. Mas eu nem divulguei ainda. A gente fez essa semana. E, olha lá, 88 views, 49 views. É porque a galera normalmente baixa, né? Eles não... O que eu acho estranho é porque sempre vai diminuindo. A galera começa empolgada e aí vai diminuindo. Será que eu sou... Mas vocês vão ver. Então, é muito interessante isso. Você ter essa oportunidade de... Vocês peguem em casa, se tiverem tempo, vejam os vídeos. Eu acho que isso aqui é uma boa base para vocês começarem. Eu postei até o 12º. E aí, assim que eu voltar para Brasília, eu vou começar a subir os vídeos já estão prontos. É porque a internet, eu acredito que a internet aqui era boa. Mas, infelizmente, a internet não é tão rápida. E aí, a gente vai subindo os vídeos e vai estar chegando a todos os vídeos que a gente terminou de construir. E é do começo ao fim que a gente está fazendo esse projeto. E a gente está disponibilizando para vocês. Eu acho que vocês... Espero que vocês gostem. Alguém tem uma pergunta? Isso, snippets. Sim. Então, o Aptana, ele tem um outro jeito de desenvolver os snippets. A maioria das ideias, elas têm compatibilidade com snippets. Qualquer ideia moderna tem compatibilidade com snippet. Qual é o problema disso? É o seguinte,
A Pitana não tem regex. Na verdade, tem. Desculpe, tem regex. Só que o regex dela não é tão avançado como o do Sublime. Eu desenvolvi para a Pitana, foi a primeira ideia que eu desenvolvi, que foi a Pitana. Mas cheguei a um ponto que eu precisava de mais. Precisava de mais velocidade. E eu não conseguia. E para você desenvolver snips no Sublime, é rápido. Você vai ali, cara, aperta Ctrl N aqui, ele abre para você uma nova... Você vem aqui, ó. Na verdade, Tools, New Snippet. Ele fala ali para você, olha, eu preciso do seguinte, onde tem ali CData, vou um pouquinho mais para frente aqui, isso aqui é seu snippet. É aqui que você entra com o seu snippet. Ali pode vir qualquer coisa. Ele diz para você aqui qual é o nome da tab que você tem que percorrer para você acessar aquele snippet. E ele vem aqui qual é a fonte, qual é o source que você quer aplicar. Ali no caso a linguagem. Ah, eu quero aplicar para Joomla. Joomla não é uma linguagem. Mas ele reconhece no sistema de... Você tem aqui embaixo aqui, ó. Você pode mudar de linguagem com facilidade. E aqui dentro você tem várias linguagens, que ele já vem automaticamente. Tá? E aí você diz para ele ali qual é a linguagem que você quer atribuir aquele snippet. Só que tem um detalhe. Você só vai conseguir chamar o snippet naquela linguagem. E se eu tiver no PHP e quiser chamar um HTML? Não funciona. Como é que eu faço? É simples. Eu não uso. O Joomla não usa isso. O pacote do Joomla, né, que a gente chama de bundle, não usa. Não usa a tag scope. Todos os snippets não tem. A única coisa que ele tem é exatamente o atalho. Só isso. E é através disso daqui, que é uma coisa simples, aí você salva dentro da pasta do pacote, e aí você chama. Pronto. A maioria das IDEs, PHP Storm, o Eclipse Classic, trabalha. Só que ele trabalha com template. Ele chama de template de código, o NetBeans. Cara, o NetBeans é uma ótima IDE. Muito boa mesmo. Eu uso só dois, NetBeans e Sublime. Eu uso os dois. Eu acho muito interessante. O NetBeans ele tem um sistema de complemento de código maravilhoso. E é rápido. Mas ele trabalha com template. Ele não aceita snippet. E aí se eu tenho... Cara, seria assim. Se eu não uso o snippet e não tenho expressão regular, seria a mesma coisa que eu pegar um código de um bloco de notas e jogar aqui dentro. Pá, acabou. Seria a mesma coisa. Mas se eu tenho a possibilidade de automaticamente completar o meu código, já com algumas variáveis que vai trazer do próprio editor, e eu posso ali estar percorrendo com as variáveis que eu preciso usar, vocês podem ficar despreocupados quanto a isso, porque na videoaula eu vou mostrar isso, desde a instalação, tudo mais. Era para isso estar pronto. Para chegar aqui hoje e mostrar assim, ó galera, olha, o link aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão sair hoje à noite não, vocês vão ver as videoaulas e amanhã vocês vão perguntar para mim, para quem tem dúvida. Mas infelizmente não consegui fazer isso. A gente tem uma demanda grande e você sabe como é que é, problema de empresa. E aí eu não consegui fazer isso. E eu vou prometer para vocês até quarta-feira fazer isso, porque já está na metade. E a gente vai colocar isso no ar para vocês. E eu acho que vai ajudar muita gente. Eu acredito e quero acreditar nisso. Que a maioria das pessoas que estão aqui vão estar sendo beneficiadas com isso. Mas então, não tem só aquele projeto lá no YouTube, não. Vocês podem acessar lá, que vai ter desenvolvimento de template do zero, usando o Twitter Bootstrap. Eu estou querendo também usar o Skeleton, tá? Fazer uma videoaula mostrando como desenvolver usando Skeleton. E aí, outra coisa. Eu tinha falado que tinha aquela questão do HTML, por exemplo. Vamos dizer que eu quero usar o Twitter Bootstrap. Vai estar aqui Ctrl N e vou digitar aqui, ó. Código do Twitter Bootstrap com tudo que você precisa aí, ó. Toda HTML base que você precisa para você executar. Claro que a gente tem que selecionar aqui HTML, porque ele vai ficar colorido. Ah, eu quero usar o Skeleton. Pronto, tá aí. Ah, eu quero usar... Pô, sabe aquele código do Google Analytics que você coloca lá embaixo? Legal, né? Google Analytics. GA. Ah, eu quero usar jQuery. Tá aí, ó, com a última versão. Toda vez, claro, que isso não dá para manter no código, né? Você vai ter que manualmente atualizar isso se tiver que atualizar.
Então, tem uma lista enorme de snippets. Só que tem um porém. Não adianta ter os snippets lá e não mostrar como é que isso funciona. A gente tem que ter uma videoaula para mostrar isso funcionando. No projeto do Joomla Pro, eu já mostro isso. Então, quem tiver interesse de ir lá e ver esses vídeos, vocês já vão ver isso funcionando. Mas, detalhadamente, eu vou também mostro detalhadamente, mas para essa palestra, vocês vão acessar lá e vai ter as videoaulas mostrando como vocês fazem. Então, por favor, guardem. Claro que o pessoal do evento, eu acredito que eles vão colocar isso também lá no portal. Então, se vocês não quiserem acessar o Joomla Pro e tal, vocês podem depois esperar que eles vão colocar lá. Aqui é o pacote do Joomla. E aí você tem aí, ó. Hoje tem, caraca, já tá isso tudo, 246 snippets. Tem 246 aí. Fora que eu crio outros por fora, que não são do pacote do Joomla. Que eu chamo de úteis, só que não está aqui, nessa versão. Está em outra versão, que essa versão aqui não tá atualizada. Que eu separo o que não é do Joomla. Então, na verdade, não está nessa versão mesmo, mas está aqui, ó. Dentro do pacote do Sublime, se você acessar aqui C2 pontos, users, o nome do usuário, appdata, homing, é percorrer, né? Muita pasta para percorrer, mas eu crio normalmente só você cria um atalho lá e fica tranquilo. Sublime Text, packages, que são todos os pacotes, e aí você consegue ver aí, ó, todos os pacotes, tudo que você pensar tem aí dentro. Poxa, mas eu quero mais alguma coisa aí, como é que eu faço? Simples. Mas aí você usa um outro plugin que chama Package Control, que entre os desenvolvedores eu acho que é o plugin mais famoso. Você só aperta aqui, ó, Ctrl Alt Ctrl Alt P, não, Ctrl Shift P. E aí você bota aqui, ó. Install Package. Ele vai ler o repositório e vai te dar uma porrada de plugins para você colocar. Então, tem muito plugin? Tem. Se tu pensar, tem ali dentro. Só não tem o Joomla ainda. Que eu estou tentando entrar em contato com o pessoal do Sublime para a gente cadastrar o pacote do Joomla e aí você vai conseguir instalar o pacote do Joomla com essa facilidade. A única coisa que você precisaria é digitar o Joomla ali e automaticamente apareceria o pacote e você instalaria. Mas tem tudo que você pensar tem aqui dentro. Quem sabe o que é Zencoding? Alguém sabe o que é Zencoding? Gente, por favor, fala que alguém tem. Então, beleza. Zencoding é uma forma de você desenvolver HTML com uma facilidade enorme. Então você digita poucas tags, procura. É melhor, não vou nem falar muito porque senão vai tirar graça. Mas procura sobre Zencoding. Vocês vão achar muito interessante. Zencoding é uma tecnologia nova que, cara, é muito fácil de você criar o seu HTML ali só usando esse Zencoding. E para instalar esse plugin, é só dar um Enter aqui, ó. Lá embaixo, ele está lá, ó, instalando. Você não precisa ir fora do editor para você instalar algum recurso novo. Você consegue fazer aqui. Então, essa palestra aqui, eu foquei muito nessa questão de mostrar para vocês de uma forma fácil, porque, na verdade, o componente de currículos, ele foi desenvolvido tudo em cima desses snippets, não só esse, como outros vários componentes que a gente desenvolve lá em cima desses snippets. A gente está desenvolvendo um sistema de pagamento que está sendo integrado com o PHP Boleto, já está funcionando, né, que é o pagamento. Mercado Pago. Então, esses pequenos componentes você também acha lá no Joomla Pro, para você dar uma olhada no código. Mas eu acredito, eu quero acreditar que vocês têm que procurar, não ir lá na GED e pegar os plugins que já existem, mas sim desenvolver os seus. Pô, beleza, vou inventar a roda, como é que fala? O pessoal fala, né? Inventar a roda. Reinventar a roda. Mas, se eu quero aprender alguma coisa, é interessante que eu faça isso. Que eu reinvente a roda. Que eu pego alguma coisa e desenvolva. Porque dessa forma você vai aprender. Entendeu? Então a gente precisa correr atrás, porque o Joomla não é uma ferramenta difícil, ao contrário, é uma ferramenta fácil. Ao contrário de outras ferramentas aí que o pessoal está tudo migrando para elas, e galera, eu vejo muita gente falando, pô, o Ruby on Rails é muito fácil e tal. O Django, feito aqui em Python, também é legal. Mas o Joomla, ele é um CMS, cara, rico. Você tem ali tudo que você precisa para desenvolver um projeto. E você consegue desenvolver um projeto em Joomla em 2 dias, ou até menos.
Você vai no ThemeForest lá, compra um template, você joga aqui dentro aqui com uma facilidade incrível. Você chega ali, ó, desenvolve seu arquivo de manifesto, coloca seu index.php. Inclusive, nesse projeto, lá da Atontech, eu mostro a customização também dos arquivos, por exemplo, offline, erro do template, de uma forma diferente, que talvez a maioria aqui nunca viu, que é você usar o próprio layout do template dentro do arquivo error, importando algumas informações como módulos. Então, a maioria das pessoas, quando acessa o Joomla, e aí gera um erro, ela dá aquela página, né, meio vermelha com branco, e aqueles erros lá, e aí, beleza, você pode pegar e customizar aquela página, mas o interessante de você pegar, o que seria legal era você pegar a própria página do seu layout e mostrar só ali no meio o erro, sem ter que mudar todo o layout da página. Qual é o ganho disso? Você já tem um menu ali que a pessoa, por exemplo, ele viu o erro, e ele clica no menu e já vai para outra página. Então isso é coisas que é muito interessante. Tem isso nos snippets. Então isso tudo são partes que a gente vai estar mostrando, né, nos vídeos. Alguém tem uma dúvida? Poxa, gente, vou levantar a mão aí. Não é festa, não. Diga. Bem-vindo. Não, eu falei Rails, mas assim, o Joomla ele tem a de plataforma, né, que é uma framework. No Rails a gente tem CMS, Locomotive, Infinity, são CMS desenvolvidos em Ruby on Rails, que tem o Ruby on Rails desenvolvido em Ruby. A gente tem o CMS Joomla, que é desenvolvido em cima de uma plataforma chamada JPlatform, que é um framework, que é desenvolvido em cima de PHP. É só uma comparação. Então, quando eu acabei me falando errado, mas quando eu me referi, eu referi a um CMS desenvolvido com o Rails, entendeu? Como também tem outros CMS desenvolvidos em Django. Tem. Eu acho que se eu digitar aqui o WordPress... Opa, aqui. Vai não. Vai não. Cara, o WordPress tem ali, ó, Sublime Text 2 WordPress Package. Ali é os snippets. Tem snippet para WordPress, tem snippet para Drupal, mas não tem para Joomla. Agora vai ter, eu espero. Mas, na verdade, cara, esse do WordPress aí, cheguei a testar ele, é a mesma coisa. Ele só tem ali as chamadas que você sempre usa. O problema do WordPress é que você não tem padrões. Não é MVC. Você não tem nada disso. Ele é tudo que nem o Drupal. Tudo é módulo no Drupal e tudo é plugin no WordPress. Ele não tem essa diferenciação como a gente tem no Joomla. O que eu tive a oportunidade de treinar uma pessoa e eu acho que foi o mais difícil foi mostrar para essa pessoa a diferenciação entre uma extensão e outra. Porque para ele tudo era extensão. Para ele tudo era componente, ou módulo, ou template, tudo era uma extensão só. Eu acho, se alguém aqui pode discordar de mim, mas eu nunca vi essa diferenciação em outros CMS, etc. Eu acho isso muito bom, você diferenciar tudo, entendeu? Eu nunca vi isso. Se alguém quis saber outra ferramenta que use essa possibilidade de ter essa diferenciação, eu nunca vi. O quê? Sim, concordo. E outra coisa, a utilização de snippets também tem um grande problema. Se o cara nunca teve um contato com um CMS ou com a framework e só sai executando os códigos sem entender o que ele está fazendo, não vai adiantar em nada. Os snippets, na verdade, eles foram feitos para ajudar você a desenvolver extensões e você tem que diminuir o seu nível de codificação. Por quê? Desenvolver em PHP é uma coisa às vezes maçante. Você tem muito código. Você tem muito código. PHP tem muito código. E aí você, claro que é bem menos que Java, mas você tem muito código em PHP. E através dos snippets você consegue diminuir isso de uma forma fácil, entendeu? Mas vocês, cara, vocês podem chegar lá e vocês fazerem isso. Cada um. Não só no Sublime, mas, pô, eu não sei se o Dreamweaver tem isso. Eu acho que tem. Quase tem.
Você instala um plugin no Dreamweaver e ele tem esse recurso. Ah, eu uso o Eclipse, eu uso a Pitana, etc. Você pode chegar lá e desenvolver isso, ter essa facilidade. Quê? Cara, ô Coutinho, eles pediram pra mim, me mostra onde você tem WordPress. Eu tive que mostrar, foi pedido deles. Ele é GP. Bom, beleza. Fazer o quê, né? Uma hora eu tinha que ser zoado aqui, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que tem muita coisa ainda para vocês aprenderem. Desculpa, mas eu vi aqui muita gente que tá meio perdido. Que não sabe para onde vai. Eu já vi aqui a galera pensando, confundindo Python com Rails. Rails com Python. E eu já vi gente falando muita besteira. E eu acho que a gente tem que ter uma forma de mostrar pra galera o caminho certo. Não estou dizendo que o meu caminho está certo. É o que o meu caminho está dando certo. Só isso. Eu estou aqui só para mostrar uma ideia. Nem para vender nada. Eu quero ver se um aqui usar isso daqui, eu já vou estar feliz. Se um usar, eu vou estar super feliz. Beleza, galera? Muito obrigado aí a atenção de vocês. Tá sacanagem, né? Bom, palestrante no evento do Juno, né, cara? E ele se negou a utilizar o... Né? Nunca use WordPress, Drupal ou Plone, né, cara? Fazer o quê, né? A quem quiser, tá? Temos muitos ali ainda aí, pessoal. Tem que usar! Tem que usar! Pessoal, então, ó, por hoje nós estamos encerrando o evento, né? Então, amanhã às 9 horas, não é isso? Começamos já com as palestras. Obrigado pela participação de vocês. Estão todos convidados amanhã, 2h30, tá? A apresentação lá sobre o nosso case da Infraero, tá certo? Ó, brindes maravilhosos, assim, coisas do outro mundo, hein?